O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 28 de agosto, mês de agosto aí já indo embora, né? Falar nisso, minha esposa estava falando hoje, o ano já está indo embora, né? Esse confuso ano de pandemia está passando voado, né? Então, mais uma vez, eu agradeço o carinho da audiência, essa generosidade de vocês, como pensando, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E o nosso programa, como já faz tradicionalmente desde 2006, época de eleição, é época de pré-candidatos. E aqui já passaram, até a sexta-feira passada, 9 pré-candidatos, e hoje nós teremos a bendita é o fruto entre as mulheres, né? Hoje nós teremos uma candidata mulher. É a primeira vez que... Eu acho que você, desses candidatos que estão assim com mais nome, eu acho que é a única mulher, né? Sim, creio Então que hoje nós teremos pela primeira vez uma mulher no programa, num candidato, num tema que é o Pensando recebe esta noite mais um possível, no caso dela, uma possível pré-candidata a prefeito. Ela vai, e as convenções começam agora, segunda-feira, dia 31, vão até o dia 16. E como vocês já sabem a regra, por questões da legislação eleitoral e até por questão ética, o programa tem sido muito isonômico em termos de perguntas, e elas não mudam muito, mudam em função da característica de cada pré-candidato. Então, quem vem assistindo essa série já sabe o formato. Enfim, como eu disse, que é a única mulher, não é a única mulher candidata, né? Mas é que está vindo no programa, é a primeira mulher que eu recebo no programa. Eu estou falando da delegada Daniele Bessa, a quem eu agradeço a presença e meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explanando as minhas ideias, o que eu quero, o que eu busco para Nova Friburgo. Agradecer também ao telespectador que está nos assistindo por me dar essa oportunidade. Vamos lá agora ao trabalho. Eu recebi, né, o seu currículo, você nota-se que você tem uma longa e profícua carreira na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Sim. E você também tem um currículo acadêmico muito bom. Oh, muito obrigada. Tá, eu vi, e é bom quando a gente vê pessoas que têm porque antes de ser um candidato, é um cidadão, é um profissional. Sim. E é bom quando a gente vê que o profissional, aquele candidato, ele tem uma profissão extensa, tem um currículo acadêmico bom. Mas, pelo que eu sei, você nunca disputou nenhum cargo eletivo. Não. É o primeiro que você vai disputar, caso o seu nome passe pela convenção. Ou seja, nesse aspecto, o seu nome não é muito conhecido assim no mundo político e, consequentemente, do eleitor. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a profissional e a cidadã Daniele Bessa. Fale um pouco sobre você, suas origens. Fale um pouquinho sobre você. Eu sou uma mulher de 49 anos, vou fazer 50 agora final do ano. Sou casada, tenho 4 filhos. Amo a minha família, amo os meus filhos, são a razão do meu viver. Eu só me considero uma pessoa normal. Além de profissional, eu sou a dona de casa, eu curto muito a minha casa, e um dos meus hobbies é cozinhar. Cozinhar para os meus filhos, para a minha família. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, tenho vários amigos, fiz muitos amigos desde que eu vim para Friburgo há 12 anos. Né? Eu não sou friburguense, eu sou carioca, vim para cá há 12 anos, escolhi Friburgo porque me apaixonei por Friburgo, construí meu lar, meu filho caçula é friburguense com muito orgulho. O pequenininho nasceu dia 24 de junho, dia do padroeiro também de Nova Friburgo, dia de São João. E eu me encontrei aqui. Quando vim morar em Friburgo, eu me deslumbrei com a cidade. E resolvemos ficar, por isso construímos nosso lar, enfim. Acabar de criar os mais velhos, eles ainda eram crianças, estavam terminando a infância, entrando na adolescência, né? Eu tenho filhos adultos e o meu caçula tem 7 anos e tem uma adolescente.
E daí eu comecei aqui nas delegacias da região, eu tenho 20 anos como delegada da Polícia Civil, né? Eu trabalhei em diversas unidades no Rio, na capital, fui titular, trabalhei na corregedoria, fui polícia de polícia, que é a parte mais complicada, né? Ser polícia já é complicado, ser polícia de polícia. E depois vim para o interior. Aqui no interior fui delegada titular de Bom Jardim, fui delegada titular de Trajano de Moraes. E aonde eu tive mais expressão aqui foi em Friburgo, foi a Delegacia de Mulheres, que eu fiquei mais de 2 anos na DEAN. E na Delegacia de Mulheres, quando eu assumi a titularidade, foi atendendo a um pedido de uma colega minha de turma, delegada também, que ela estava na coordenadoria. Ela me pediu para assumir a DEAN, porque a DEAN não estava funcionando, o Ministério Público não estava satisfeito, enfim, a sociedade não estava satisfeita com o trabalho da DEAN. E eu assumi a DEAN e eu implementei uma gestão na DEAN em que eu instituí os atendimentos sociais. Porque antes só se faziam... O que é o trabalho, atividade fim da polícia é o registro de ocorrência, que é você lavra uma situação que é um crime. Só que a violência doméstica e familiar envolve um crime, é uma situação muito peculiar. Muitas das vezes a mulher procura a delegacia e ainda não está ocorrendo um crime. Aquele crime pode vir a acontecer, mas aquela situação que ela relata para o policial, para a delegada, ainda não é um crime. Então, isso é um atendimento social. O que você vai fazer com essa mulher? Você vai conversar, você vai consignar o comparecimento dela na DEAN e você vai orientá-la, vai encaminhá-la aos órgãos competentes para resolver aquele problema dela naquele momento, aquele problema social dela naquele momento. Você faz um encaminhamento para a defensoria, você faz um encaminhamento para o Conselho Tutelar, você faz um encaminhamento para o Centro de Referência da Mulher, o CREM, para o CRAS. Enfim, você analisa a situação, que é uma situação social que está beirando o criminal, o penal, mas ainda não se tornou, e faz esse encaminhamento. Ao fazer essa distinção, ao criar esse tipo de atendimento, eu consegui uma redução drástica dos números de registros policiais e um aumento significativo do número de prisões, porque a delegacia desinchou e os policiais passaram a focar no que efetivamente já tinha cruzado esse limite, era crime, e as prisões começaram a acontecer. As investigações melhoraram a qualidade, o trabalho policial começou a se desenvolver com muito mais naturalidade. Então, nisso, eu dei no primeiro ano um baque, eu acho que de 2.400 ROs, no primeiro ano que eu estava, acho que nós baixamos para 1.200, alguma coisa assim. Foi uma queda brusca. E o atendimento passou a ser muito melhor, né? A gente passou a ter uma proatividade, as denúncias que chegavam, a gente conseguia já atender quase que imediatamente. A roda começou a girar. E isso me dá muito orgulho de falar isso, porque é bom você ter aquela sensação de dever cumprido. A minha missão ali era fazer a roda girar, e a roda realmente começou a girar. E, enfim, aí durante a DEAN, foi onde eu fiquei mais de 2 anos, e ter essa experiência na gestão do funcionário público, do servidor, porque as delegacias funcionam 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, você tem que saber você tem que adequar esse funcionamento, você tem que ter uma sensibilidade de tá colocando, tá equilibrando os plantões para o seu atendimento sempre ser a pessoa que procura a delegacia, como procura o hospital, por exemplo, ela não está indo porque está feliz. Ela tem que ter um atendimento bacana, tem que ter uma empatia de quem está do outro lado do balcão, e isso, às vezes, no meio policial, é meio difícil de você incutir na mente do policial, mas eu consegui isso lá. Tenho perfil para se trabalhar, principalmente na DEAN. Em qualquer delegacia, você tem que ter essa mentalidade. Ter a empatia de que a pessoa está vindo com um problema. Ainda que não seja um problema policial, você tem que dar uma solução para aquela pessoa, né? Tem que dar um encaminhamento, você tem que ouvi-la, tem que entendê-la. E é isso. Você fez até uma comparação que eu nunca tinha ouvido falar, mas é verdadeira. Quem vai a um hospital, quem vai a uma delegacia, não vai em zona de conforto, senão não iria lá, né? Acho que tem muita razão essa sua colocação e a gente espera realmente
tanto num quanto no outro, que a pessoa seja recebida da melhor forma possível. Se bem que tem pessoas também que não respeitam Sim, o servidor exceção, público, né? né? Isso acontece. Agora, o que você considera que a qualifica a sentar-se naquela cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo, a partir do dia 1º de janeiro, caso você confirme a sua candidatura em convenção? Que influência a sua vida profissional pode ser usada como elemento facilitador, que de certa forma você já deu até uma dica. E também, pelo que me consta, você tem o apoio integral do deputado federal Luiz Lima, Sim, que foi o então candidato a deputado mais votado em Nova Friburgo. sim. Mais de 15 mil votos. Eu lembro do Luiz Lima quando ele morava ali no... Aqui Era em no Olaria, né? Olaria, que ele era amigo de duas pessoas que eram pessoas amigas minhas também. Enfim, seria um importante aliado do seu governo. Fala por que você considera que você tem esse direito de pleitear essa cadeira. Eu acredito que eu tenho mais de 20 anos, né, de serviço público. Eu fui defensora pública de Minas Gerais, antes de ser delegada. E eu acho que esses 20 anos à frente de delegacias, na atividade policial, fazendo essa gestão de pessoas, fazendo essa gestão de problemas. Na polícia, muitas das vezes, você pega um cobertor curto de bens, o que você tem que fazer, e você tem que, muito rápido, dar solução. E nesses 20 anos todos, eu sempre atuei na linha de frente, nunca respondi a uma sindicância sumária, nunca respondi a um processo administrativo. A minha ficha é limpa, totalmente limpa. E eu quero fazer diferente, eu quero mudar. Eu quero ter uma gestão limpa, uma gestão que vise o interesse público, o interesse da coletividade, a satisfação da população. Isso tudo o meu objetivo é uma mudança drástica, radical. E esse objetivo também passa pelo combate à corrupção, porque nós temos uma corrupção enraizada em Friburgo. Algumas gestões, se você parar para observar, algumas peças, principalmente no Poder Executivo, são trocadas. A primeira camada, talvez as primeiras cabeças, primeiro escalão, mas tem um eixo de corrupção que está enraizado ali na Prefeitura de Friburgo. Isso precisa ser combatido, isso precisa ser debelado. E eu acho que eu tenho disposição, eu tenho disposição e coragem para fazer esse combate, para fazer essa faxina, fazer essa limpeza, tendo apoio. Estou vindo realmente apoiada pelo deputado federal Luiz Lima, sou da linha do Bolsonaro, né? O deputado federal continua alinhado ao Bolsonaro, eu também venho alinhada ao Bolsonaro, sou bolsonariana ou bolsominions, enfim, eu quero fazer essa mudança. E eu tenho capacidade para fazer essa mudança. O deputado Luiz Lima já mostrou aí, através de uma série de... está aqui um dos principais assessores dele, né? Ele falou comigo, que ele esteve sentado aí, falou comigo que não ia esquecer quando ele era um garotão, brincando ali em Olaria, não. E ele, pelo jeito, ele continua realmente focado aqui com a gente. Ele está fazendo um belo trabalho, né? 2 anos seguidos, ele está entre os melhores deputados. É o 2º ano seguido. Agora, você mesmo está dizendo, você está ligado ao Luiz Lima, você está ligado ao PSL. Esse é o seu partido, continua no PSL, né? É o meu primeiro partido, né? Sou filiada ao PSL, né? E pré-candidata a prefeita de Nova Friburgo. Nós temos uma coligação prevista com o Patriota, né? Que a princípio, nós vamos nos coligar com o Patriota. E se houver interesse de outras siglas que comunguem dos mesmos objetivos nossos, combate à corrupção, transparência total nos gastos públicos, fazer a roda girar, fazer Friburgo acontecer, podem vir outras coligações. Agora, você já tem o vice-prefeito, o candidato a vice definido? Não, ainda não, também não, mas a pessoa que vier também vai ter que comungar dessas práticas, desses objetivos, porque senão nem pode pensar em ser. Agora, isso é uma coisa que eu já te falei até
antes de nós conversarmos, né, do programa, iniciar o programa, essa série eu já faço há muitos anos e o seu nome me havia muita curiosidade, muita gente me perguntava, Modeste, e a delegada vai no seu programa ou não vai? Eu falei, não, eu vou convidá-la. Se ela vai ou não vai depender dela aceitar convite. Convite a gente faz, né? A pessoa aceita se achar que deve. Mas a gente observa que existe uma curiosidade muito grande em torno do seu nome. E uma das razões, você já disse aí, é esse apoio do que você tem do Luiz Lima e, claro, a ligação com o Bolsonaro. Agora, você tem, nessas suas conversas, apesar da dificuldade da pandemia, você tem encontrado essa... Da mesma forma que eu tenho observado essa curiosidade em torno do seu nome, você tem encontrado no meio, digamos, das classes empresariais, associativas, da população, do eleitor, você tem encontrado caminho razoavelmente fácil entre eles? Então, como eu te disse, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma mulher comum, eu que faço supermercado para minha casa, eu divido com meu marido, ele faz feira, eu faço mercado, e eu frequento um mercado desde que eu mudei para Friburgo, o mesmo mercado, e eu tenho uma rotina, né? Por trabalhar, ter 4 filhos, a minha vida tem tudo direitinho, os horários, ou seja, eu faço mercado toda sexta-feira. E nesse mercado que eu vou, os funcionários são super receptivos, já sabem, brincam comigo, né? Meus amigos, a gente tem um grupo de amigos, são os pais dos meus filhos menores, né? São meus bons amigos, são os bons. Os bons também estão super animados, a gente se auto-intitula de bons. Eles estão super animados, todos têm consciência de que a mudança para Friburgo é mais do que necessária, é primordial. Porque se nós tivermos mais 4 anos de um governo não atuante, a cidade vai, ainda que seja, a gente não consiga visualizar, ainda vai conseguir piorar mais, né? E eu tenho meus amigos do vôlei também, estão super animados. O meu grupo de amizades, o meu ciclo de amizades está muito favorável. Meus amigos policiais, eles estão muito vibrantes com essa minha candidatura. Dentre esses amigos, eu tenho até alguns amigos empresários, mas eu estou mantendo esse apoio na esfera da amizade. Eu não quero nada financeiro. Não quero nada financeiro nem desses meus amigos empresários, nem de nenhuma concessionária que atue em Friburgo, porque isso estaria indo exatamente ao contrário do que eu quero, do que eu estou buscando dentro da administração que, se Deus quiser, irei fazer, e que é incongruente, não seria uma atitude compatível com o meu discurso. Então, não. Financeiro, nada. Uma outra questão, isso não sou eu que estou dizendo, é a voz comum nas ruas, e também já foi detectado em várias pesquisas, que o eleitor, né, nós como eleitores, estamos muito cansados e decepcionados, digamos, com o meio político, né? Sendo que muitos desejam que se faça até uma troca geral. Eu mesmo tenho gente dentro da minha família que acha que tem que trocar prefeito e os 21 vereadores. Eu não sei se é preciso isso tudo, mas, ou seja, muito se fala no novo. Não, é coisa nova. É evidente, se você falar, é mais fácil um carro novo corresponder de um carro de 20 anos, né? Então é evidente que o novo sempre tem essa atração. Mas nós temos novos que funcionam e novos que não funcionam. Me permito um bom exemplo, eu vejo aqui no estado do Rio. Eu esperava muito mais do governador Witzel. Sim. Ele teve sentado, por sinal, Sim, nesse... Jura? Teve. Ele teve na época que ele tinha 1% de intenção de voto. E o que ele me disse aqui, disse para o meu telespectador, ele não fez. A primeira coisa que ele fez para mim, que me desgostou de vez dele, é que eu prezo a lealdade. Ele ganhou a eleição nas costas do Flávio Bolsonaro e do Bolsonaro. Sim. E foi o primeiro traidor de primeira hora, foi um verdadeiro Judas. Sim. Então ele acabou. Para mim, a coisa que eu mais desprezo é a falta de lealdade. Então ele foi um novo que não deu certo. Agora você vê o Zema em Minas, excelente. O Zema está dando certo. Então, mas você é um novo, você acredita que isso, de certa forma,
Isso facilita a tua vida ou o eleitor não vai ligar muito para isso? O que você acha do fato de você ser um nome novo na política? Eu entendo que o eleitor quer, acima de tudo, uma mudança. Mudança de rumos, mudança de ares, mudança de gestão. E eu acho que, assim, fica mais fácil do eleitor perceber, buscar isso no novo. Porque quando você pega agentes que já passaram por outros governos, tiveram atuação em outras searas e que têm o seu posicionamento político, a sua atuação política questionada, isso já fica meio que uma mácula, né? Vamos até falar do Witzel. Se o Witzel vier novamente ao governo do Rio, a percepção do eleitor com relação a ele vai ser completamente diferente da percepção da reeleição do Zema, certo? Não tem. Então, ele já ficou marcado por isso. Às vezes, as pessoas, quando têm essa passagem por outros governos, tudo, ainda que não seja na função principal, na cadeira 01, elas acabam, de uma maneira ou de outra, o mal governante acaba respingando, né? Porque é tudo uma equipe, é uma gestão. Fica muito difícil você participar de uma gestão em que ficou constatada, por exemplo, corrupção, de você não ser ligado à corrupção, sabe? Isso é um preço que em algum momento vai ter que ser pago, vai ser cobrado, né? Mesmo que você tente se distanciar, se descolar a sua imagem dessa administração maculada por corrupção, a sua imagem em algum momento teve colada. É uma coisa bem difícil. E com relação ao novo, o novo é uma aposta. É uma aposta de 50%, pode ser, pode não ser, é uma aposta. Mas eu entendo que é melhor a aposta do que a certeza de ir no errado. A aposta você tem um percentual, o que você sabe que já não deu certo, não vai dar certo. E ainda sendo uma aposta, vale a pena você sempre buscar o histórico daquela pessoa, o histórico funcional, o que aquela pessoa fez da vida antes de resolver entrar para a política, ser um novo político, por que ela quer ser um novo político, quais são as aspirações, qual o passado dela, onde ela trabalhou, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Hoje em dia, com a internet, isso é fácil, né? E isso já vai dar, apesar de ser uma pessoa nova na política, todo mundo tem passado. Tem. Né? E hoje é bem difícil esconder hoje. Dá para você levantar o passado da pessoa, né? Hoje é difícil. O Witzel, eu votei nele, até porque entre ele e o Romário para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi dentro de campo. Mas fora do campo, eu nunca gostei do comportamento dele. E apostei, como você disse, era uma aposta de um perfil que eu não gostava por um perfil que poderia ser bom. Encantou a todo mundo. E ele me decepcionou. Sim. Evidentemente, que eu votei no Cabral 2 vezes. Falar nisso, ele ele recebeu mais uma sentença. Ele já bateu todos os recordes de condenações. Meu Deus. Eu votei nele. Na época que eu votei, as informações que eu tinha me levaram a votar nele. Hoje, claro, não daria para votar nele. Mas eu concordo com você, que você falou outra coisa interessante. O novo é uma aposta que pode dar certo ou não. Mas entre você apostar num que pode dar certo ou não, ou votar num que você sabe que não deu certo, aí sinceramente, né? Votar num que não deu certo, aí já não é aposta, né? Aí eu não vou falar o que eu acho, né? Daniela, vamos lá, nós só ficaremos sabendo quem realmente serão os candidatos, apesar de se especular que pode ser 15, pode ser 17, pode ser 13. Nós só teremos certeza disso a partir do dia 16, que é a última data da convenção. Mas imagina-se que no mínimo de 10 a 12 devam aparecer. Quando eu falo 10 a 12, candidatos com algum nível de competitividade. Eu não estou falando aqueles famosos partidos, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar o nome, porque eles se comportam assim mesmo em todas as eleições. Tipo PSTU, PCO, que botam um nome para constar. Apesar que da última vez o candidato do PSTU, eu ainda acho que teve até uma boa votação. Estou fazendo uma coisa que eu esqueci de fazer, desligar o celular, porque é danado para
tocar na hora errada. Peço desculpas a vocês. Mas, enfim, você deve concorrer, caso seu nome seja homologado, com um bom número de, imagina-se, pelo menos de 10 a 12 candidatos com algum potencial. Isso te inibe, te preocupa? O que você pensa disso? Puxa vida, eu vou ter que encarar um monte de gente. Eu penso em fazer a minha parte, mostrar para o eleitor quem eu sou, minhas propostas. Eu acredito em proposta, eu acredito em trabalho sério, trabalho mesmo. E eu acho que, na verdade, o eleitor, por um lado, o eleitor é um privilegiado, porque vai ter ideologia, vai ter proposta para todos os gostos, né? Com alguém, minimamente, o eleitor vai se identificar. E assim, mas eu penso em fazer a minha parte para alcançar o meu objetivo, que é vencer a eleição. Então, eu tenho que me apresentar para o eleitor, como estou fazendo agora, após a convenção apresentar meu plano de governo, minhas propostas, as coisas nas quais eu acredito, o que eu busco, o que eu quero. E vamos lá, a decisão final cabe ao eleitor, né? Vai ficar bem dividido, né? A gente estima que o próximo prefeito seja eleito, né? Fala-se algo em torno de 15 mil votos, né? 15 mil votos, eu diria que quem tiver 15 mil votos está no jogo. Está no jogo. E de um contingente de 150 mil eleitores, né? Está se estimando uma abstenção de 50%, que é muito alto. Estima que entre brancos, nulo e abstenção, há quem acha até 60%, eu acho que não chega a tanto. Porque a eleição municipal, ainda mais essa, que nós teremos como o fim das coligações para vereadores, nós teremos um número recorde de candidatos a vereador. E isso, de certa forma, leva amigos, parentes a votar. Eu mesmo tenho um amigo meu que não iria votar, mas como nós temos um amigo que é candidato a vereador, eu falei, mas deixa aí, eu vou lá. Já que eu vou lá, eu vou procurar um candidato a prefeito para não perder o meu tempo. Então é um que vai porque vai influenciado por um amigo que ele quer votar no amigo. Já que eu estou lá, eu vou escolher um candidato a prefeito. É um raciocínio interessante, porque vai ter uma base enorme de vereadores, né? Vai. E vai acontecer isso sim, o amigo, a família, é verdade. Porque talvez já dê uma quebrada nessa Vai. Eu diria que o número de vereadores que nós teremos que vai diminuir, digamos, a não ida às urnas, né? Isso não quer dizer que o camarada vai votar no vereador e também num candidato a prefeito, né? Mas eu acho que talvez chegue um número menor. Que é bom para a democracia, né? De qualquer forma, uma coisa é certa, dia 1º de janeiro de 2021, nós teremos um nome sentado lá, nem que seja com voto só dele. Voto só. Que a regra do jogo é essa. Marcolinho, vamos para o intervalo? Está na hora, né? Então vamos para 2 minutos, daqui a pouco nós retornamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de pisos extra e revestimentos da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Agora, com muito mais facilidade no pagamento. No Varejão da Construção, você também pode pagar com auxílio emergencial. Basta vir até a loja com o app ativo no seu celular. A entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Olá, hoje eu
quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônica. Você pode mandar um WhatsApp o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Bem, estamos retornando à conversa hoje com a Daniele Bessa, delegada que é pré-candidata a prefeita. A convenção de vocês será no dia 12, não é isso? 12 de setembro. A propósito, nós tivemos digamos, uma esticada, né, em função da pandemia, por sugestão do presidente do TSE, o Congresso acabou aprovando, né, esse estica de 42 dias. Ou seja, a eleição que seria em outubro passou a ser em 15 de novembro. Eu já conversei aqui, é a 10ª pessoa que conversa comigo, e entre eles, alguns acham que esse estica foi bom, esquecendo o lado da prudência, que para mim foi prudente, mas alguns, como candidato, acharam bons. Outros acharam que era melhor ter jogado o jogo no dia 7 de outubro. E você, como é que você avalia esse estica? Você acha que isso facilitou? Não muda nada para você? Olha, eu acho que foi por precaução, né? Assim, a gente falando da população, porque na verdade está uma bateção de cabeça com relação à Covid, né? Informação, sai um estudo falando que não usa máscara. Depois sai outro estudo falando que tem que usar máscara. Sai um estudo falando que o sem sintomas não transmite. Depois sai outro estudo falando que o sem sintomas transmite. Na verdade, há uma grande falta de conhecimento, né? Há uma grande incerteza. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já se contradisse algumas vezes. Então, diante desse cenário que eu diria quase que caótico com relação à certeza da informação, mesmo científica, eu acho que foi a melhor postura a ser tomada, né? Precaução, prevenção com precaver as vidas, talvez até já pensando na abstenção, que muitos dos eleitores poderiam ter mais medo em 7 de outubro do que 42 dias depois, que vai ser 15 de novembro. Por esse aspecto, né? E eu acho que foi muito bom, muito bom. Mas você acha que isso muda em alguma coisa para você? Olha, pensando como pré-candidata nova, tudo, talvez até tenha me favorecido, porque eu ganhei mais tempo para me apresentar para os eleitores. Me apresentar como um novo diferente, um novo que está vindo, que tem uma visão diferente das coisas em Nova Friburgo. Nesse aspecto, talvez tenha me favorecido, sim. Por outro lado, que eu acho que é importante a gente também bater aqui, mencionar, vai haver um período de transição menor, né? Bem menor. Se já vai ser um desafio gigante para a pessoa que sentar lá no Palácio Barão de Nova Friburgo, dia 1º de janeiro, se houvesse todo o período de transição, com 42 dias a menos, né, vai ser um desafio maior ainda. E ainda mais se você considerar que o atual governo não é em nada um modelo de gestão, né? Mas faz parte do jogo. Eu acho que primeiro tem que se pensar assim nas vidas, diante dessa incerteza, diria que absoluta da ciência. Foi uma decisão bacana. Até hoje a ciência, cada dia... Mas não é só a ciência, né? Eu sou um técnico e, claro, como engenheiro, a gente lida muito com a ciência, né? Mas a verdade é que nós ainda temos como seres pensantes muitas dúvidas e muita coisa, né? Sim. E uma delas é na parte da pandemia. Se conhece muito pouco essa pandemia. Hoje já se fala da possibilidade da replicação. A pessoa pegou, pega de novo, não pega. Enfim, para mim foi prudente. Sim. E entendo que os candidatos que realmente não... Vamos pensar bem, quem não estava querendo no início lá no Congresso, o pessoal
prefeitos de cidades Já. que já estão... aqui tem uma avaliação razoável, que queriam jogar logo em 7 de outubro para acabar com o jogo. E foram eles que estavam criando dificuldade lá em cima. O Luiz Lima sabe muito bem disso. Mas para mim foi prudente, sim. Agora eles estão com uma grande dificuldade, né? E até o engraçado, eu não vi esse vídeo, não, mas circula aí nas redes sociais, o Drauzio Varela, né, durante 5 meses ficou falando para ninguém sair para a rua. E agora estão dizendo, eu não vi esse vídeo, que ele está fazendo um convite em nome do TSE para os mesários, ter que comparecer, não sei o quê. Quer dizer, eu não sei se é verdade, porque o Drauzio Varela é um excelente médico, mas às vezes em política ele tropeça mesmo, né? Mas eu acho que foi bom e para mim isso é uma vantagem. Por exemplo, certamente se não fosse Estica, como nós fomos obrigados a ficar 3 meses fora, praticamente sem fazer o programa, até que a gente tivesse uma certeza melhor também, né? Eu não teria conseguido conversar, por exemplo, contigo. Então, um deles falou comigo, Modesto, que teve aqui semana passada, foi o Juvenal Condá, que ó, tem lá, tudo na vida tudo tem ação e reação, né? Tudo tem ação e ó, se tem uma ação, tem uma consequência, né? Eu acho que no final foi melhor para todo mundo. Agora, você sabe que não é novidade para ninguém que mesmo antes do coronavírus, os cofres da grande maioria das cidades brasileiras, principalmente as pequenas e médias, já estavam em pandarecos, né? Eu diria que tem muitas cidades pelo Brasil afora que se fosse uma empresa privada teria quebrado, ido à falência. E aqui em Friburgo os cofres nossos também há vários anos não se mostram, apesar de eu entender que a gestão nossa é caótica, onde tem pouco dinheiro aí que necessita de uma gestão mais eficiente, e aqui a nossa gestão em Friburgo atualmente não tem nada de eficiente, mas sabemos que o dinheiro é curto. Veio o coronavírus e bagunçou de vez a coisa. Por quê? Porque ele atingiu de forma contundente quem gera impostos, que são as empresas, são os empregadores. Eu mesmo trabalho numa empresa de construção civil que nós somos obrigados a perder metade da massa de colegas. Essa empresa é ligada a uma administradora de imóveis que nós sabemos o que foi devolvido de lojas nessa cidade. Muita gente simplesmente saiu do ramo. Ou seja, muitos empregos se perderam, muitos empresários saíram. Nós temos aí o governo que está tentando ajudar de alguma forma, mas ele não vai ser um buraco, não vai ser para sempre. O que se imagina, até em estudos aí, eu estava lendo um estudo feito por uma série de economistas europeus, eles entendem que o que a pandemia do coronavírus está provocando vai praticamente levar a economia do mundo para o que era 10 anos atrás, lá na época daquele famosa bolha americana. E que no Brasil as prefeituras, pelo menos nos 2 próximos anos, terão uma dificuldade muito grande para arrecadar impostos. Aí eu pergunto, você já parou a pensar, você, 1º de janeiro, sentado o seu secretário de Fazenda do lado, seu secretário de Planejamento do outro, e vocês falando, e agora, o que eu faço? Então, eu percebo assim que hoje nós temos 2 grandes problemas que assolam a Prefeitura de Nova Friburgo. A total falta de gestão e a corrupção. A corrupção tem seu eixo central enraizado na Prefeitura. E a gente tem que dar um basta nessa corrupção que está enraizada lá. Com relação à gestão, há muito recurso público federal à disposição dos municípios que fazem projetos, que buscam esses recursos. Nova Friburgo, na contramão, não recebe, não faz os projetos e tampouco administra os recursos que são enviados, viabiliza a vinda de recursos que são enviados para cá. Isso gera uma falta total, isso é gerado por uma falta total de competência e interesse. E esses recursos são nas mais diversas áreas, poderiam ser aplicados em benefício da cidade, em benefício da população, principalmente da população mais vulnerável. Isso é um problema de gestão. Com relação às despesas, a gente tem que
cortar despesas, revisar todos os contratos, enxugar a máquina pública, enxugar a folha salarial, principalmente dos cargos comissionados. A gente precisa buscar transparência nessa gestão pública, precisa criar uma conexão com o governo federal para que venham recursos federais para a nossa cidade através desses projetos, fazendo esses projetos. Eu acho que se nós fizermos isso tudo, dando esse choque de gestão, vai ter uma luz no fim do túnel, porque no final das contas a gente vai mexer em feridas que são verdadeiras caixas de abelhas, entranhadas por corrupção. E é essa corrupção que come boa parte dos recursos de Nova Friburgo. Eu sei que vai ter que se trabalhar com muita competência, com muita eficiência, com muita transparência mesmo, porque os recursos vão ser poucos. Agora, a gente sabe que no meio disso tudo, o eleitor anda muito desconfiado, né? E eu tenho um amigo meu, eu tenho feito essa pergunta, acho que até um pouco indelicada, mas como eu fiz a todos, eu tenho que fazer a você, né? Eu, quando falei com ele, que ele já conhece esse estilo de programa, falei, Modesto, você vai fazer esse ano, mais uma vez, aquele programa com pré-candidato a prefeito? Falei, vou. Ele falou, puxa vida, ele é um empresário, tem um comércio na praça. Falei, Modesto, aqui todo dia passa na minha porta alguém dizendo que fulano é candidato, Beltrano vai ser candidato. Eu fico me perguntando, numa cidade nossa, com essa dificuldade da pandemia, com os cofres vazios, o que leva alguém a querer ser prefeito de Friburgo? Ele me falou assim, eu só vejo 3 razões. Ou a pessoa é vaidosa, ou a pessoa quer ver o quadro, né, o retrato lá na parede, ou porque está interessado, né, em se dar bem, ou porque é maluco de fato. Eu falei, olha, eu não concordo com isso, porque eu já conheci, inclusive eu já fiz parte de governo, eu posso dar o exemplo do Dr. Heródoto, que ele era um idealista, ele sonhava, ele falava assim, ele também, da mesma forma, ele não era friburguense. E você é friburguense porque você recebeu o título. Vou receber ainda. Vai receber ainda? Vou receber. Eu soube que você... Eu também sou friburguense por opção da Câmara, que eu não nasci aqui. Mas, então... A gente escolhe. A gente escolhe. Eu escolhi morar aqui. Isso. Então, como vocês escolheram, né? Mas aí eu falo com ele que eu acredito que as pessoas, ainda existe muita gente que sonha em fazer o melhor para a nossa cidade. Eu fui, por exemplo, durante muitos anos envolvido com a direção de um clube. Fui até presidente desse clube. E as pessoas me perguntavam, mas você é maluco? Você, em vez de ficar com a família, você fica no clube. Por que você faz isso? Eu falei, não, porque eu acho que se eu fizer melhor para o clube, eu vou ter, minha família vai viver num lugar melhor, eu vou ter uma melhor coisa. Então eu acredito muito nas pessoas que têm ideais. Mas eu deixo essa pergunta para você responder para ele. Então. É maluca, vaidosa ou está interessada na grana? Vou chegar lá, nenhuma delas. Então, eu estou aqui há 12 anos porque eu escolhi morar aqui. Me apaixonei, me encantei por Nova Friburgo e resolvi fincar minhas raízes aqui. E me dá muita dó, me dá muita revolta ver uma cidade que tinha tudo para prosperar. Nós temos a indústria da lingerie, nós temos a metalmecânica, nós temos a agricultura, nós temos o turismo, e nada disso está sendo olhado, nada disso está sendo apurado, está sendo visto com carinho. Então, vamos lá, vaidosa. Eu não sou vaidosa. Fui defensora pública, sou delegada de polícia, e eu nunca deixei o cargo passar na frente da Daniele. A Daniele, a essência da Daniele, a pessoa Daniele sempre vem na frente de um cargo. Eu acho que o cargo não pode ser maior do que você. O cargo não deve ser maior do que você. Você tem que ser quem você é, em qualquer cargo que você esteja, onde quer que você esteja. E eu sempre vou ser a Daniele. Corrupta. Eu tenho mais de 20 anos de serviço público. Vou fazer 21 na polícia, final do ano, mais a defensoria. Mais de 20 anos. Nunca respondi a nenhuma sindicância, a nenhum processo administrativo. Minha ficha é limpa. Eu não sou corrupta. Maluca. Eu fiz psicotécnico para entrar para a polícia. Tenho porte de arma. Ando armada. Acho que eu sou sã. Né? Tá certo. Sonhadora. Eu não me vejo como uma pessoa totalmente sonhadora. Eu sou um pouco sonhadora. A ideia do sonhador... Parece que o sonhador não é muito conectado
com a realidade, dá uma ideia de que você está esperando a coisa acontecer. E eu não sou assim, eu sou para ontem. Eu sou muito indignada e inconformada de ver o estado da nossa cidade. E como cidadã, quero ter o poder, quero ter a decisão política final que pode mudar isso tudo, acabar com a corrupção, implementar uma gestão pública bacana. E para isso você precisa ter coragem e disposição. Eu tenho os dois. Eu acho uma boa resposta. Porque eu acredito até que as pessoas têm que sonhar e transformar aquilo em realidade. Se ficar só no sonho, acorda e não acontece nada, né? Mas eu acho a sua resposta interessante, chamada indignação. Porque uma das razões que me faz fazer esse programa é de indignação para ver se a gente acorda o eleitor para escolher, fazer melhores escolhas, que a gente nem sempre faz. Agora, nós estamos falando agora, vamos falar desse eleitor que você vai enfrentar, mais uma vez, eu sempre deixo claro, até por questão legal, caso seu nome passe em convenção. Nós estamos vendo um eleitor que, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente observa, eu lido muito com, até por causa desse programa, eu converso com muita gente, eu tenho muita gente que troca mensagem comigo e eu tenho cuidado com o meu telespectador de responder. A gente vê um desencanto com o voto, não é nem com o eleitor, é em votar, o ato de votar. Ah, Modesto, eu não sei se eu vou votar, eu não sei se o voto vale a pena. Essa nossa democracia é uma democracia enviesada, né? Aquela Constituição que um dia o Ulisses Guimarães disse que é cidadã, ela contém muita coisa boa, mas também tem muita coisa que eles esqueceram de dizer como é que eles iam dar os direitos, né? Quem dá direito a alguma coisa tem a fonte, não disseram. Então a gente vê, e esse eleitor tem lá suas razões. São gestões péssimas, mau uso do dinheiro público, né? Roubalheira mesmo, né? E o pior, o péssimo exemplo que a gente vê, por exemplo, vindo de algumas autoridades que deveriam ser exemplo. Eu falo isso com pena, mas eu sou obrigado a, por exemplo, dizer hoje que a nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal, deixou de ser uma referência positiva para o brasileiro. Eu canso de falar, duvido hoje que o homem daquela capa preta tenha coragem de andar na feira de Olaria no domingo. No mínimo ele vai sair de lá atumatado e ovo na cabeça. Isso é muito triste porque as pessoas se desencantam com o voto. Isso eu não estou fazendo nenhuma lousa aí, senão dá um bocadinho, vai aparecer o Alexandre de Moraes mandando me prender, dizendo que eu sou favorável a... Não, mas é por isso que muita gente se desencanta com a democracia, porque no Brasil nós chamamos a democracia com esse monte de defeito. Aí eu pergunto, como é que você imagina que você vai conseguir atrair o eleitor para ir na urna votar em você, hein? Como é que você vai enfrentar esse desencanto? Então, eu perguntaria para o eleitor, você está satisfeito com a administração atual de Nova Friburgo? Está satisfeito com a saúde? Está satisfeito com o ensino, com a educação? Está satisfeito com a infraestrutura urbana? Eu acho que a grande maioria vai dizer que não. Qual é a maneira de mudar isso? Hoje, na nossa realidade, a única maneira que o eleitor tem para mudar isso é indo às urnas. É estudando todos os candidatos, tanto na majoritária quanto na proporcional, vendo as propostas, vendo aquela proposta que lhe parece melhor, mais factível, que lhe atenda, que na percepção de cada eleitor seja a melhor. É um exercício da cidadania. O voto é o exercício da cidadania. Tem que ser, se ele não opinar, ele vai deixar que os demais, como você bem disse, se tiver um voto, alguém vai ser eleito. Ele vai estar passando essa responsabilidade para os outros. Cada voto é importante para a gente poder decidir, para a gente poder escolher os rumos que entende que a cidade deva tomar. Cada um na sua ideologia, procurando saber, respeitando os demais, estudando as propostas, mas eu acho que não votar não é uma opção. A não escolha não é uma opção. Faça qualquer escolha, ainda que você se arrependa, mas você terá feito uma escolha. O não ato, o não fazer, o não votar
não é bom para ninguém, não é bom para quem quer que a cidade mude, não é bom para a democracia, não é bom para ninguém. Tem até uma propaganda de uma rede de hambúrgueres que eles colocam... já vi, muito interessante. Muito interessante. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Quem botou aqui em branco nulo recebe um pão com, em vez de ser um pão com alface, com alguma coisa, nada do que ele escolheu. Aí fica, uai. Mas é bem significativo, consegue abordar bem o tema, né? Eu acho que o não exercício de um direito, né? Você está abrindo mão de uma conquista. Lá nos primórdios da democracia, o direito ao voto não era... as mulheres demoraram a ter esse direito, tudo. Você abrir mão desse direito é seu direito de escolha. Procure se informar, procure ler. Hoje em dia, Google. Vá para o Google, descubra os candidatos, veja aquele que lhe parece melhor, que tem as melhores propostas e exerça esse seu direito. Faz bem para todo mundo. Eu costumo dizer 2 coisas, eu sempre falo aqui nesse programa. Primeiro, a gente tem que lembrar que a cidade não deixa de ser um condomínio. E a gente sabe que a assembleia de condomínio às vezes é chata. Mas quando você não vai na assembleia, poucos decidem por você e depois não adianta você ficar reclamando. Ah, o meu carro está na vaga que eu não gostei. Você não foi na assembleia para decidir? Azar o seu. É a mesma coisa. A primeira vez que eu votei na minha vida foi no ano que eu fiz 18 anos. Isso em 1970. E Deus me deu saúde para votar em todas as eleições que teve no Brasil desde aquela época, desde 70. Em todas elas eu nunca anulei o voto, nunca votei em branco e nunca deixei de participar. Porque pelo menos eu quero ter direito de dizer aqui que eu votei no Sérgio Cabral 2 vezes. Não me arrependi do voto, porque na época a informação que eu tinha me levou a votar nele. Hoje, claro que eu não votaria. Mas é melhor você, depois ficar... falar, puxa vida, eu podia ter feito diferente. Do que ser omisso. A omissão é um dos pecados mais... É o famoso... Eu vi que ia acontecer, né? Você já passou por essa situação que aconteceu um fato ruim com você, depois vem um engraçadinho? Eu vi que ia acontecer. Então por que você não falou? É a mesma coisa o voto. Sim. Não é? Sim. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. Eu espero que as pessoas cheguem às urnas. Agora uma coisa... nós estamos chegando aí nos minutos finais. 2 perguntas rápidas. As eleições de 2018 mostraram a força das redes sociais, né? Em detrimento do formato tradicional, né? De propaganda eleitoral, tipo horário gratuito, panfletos, placas, carro de som, etc. E esse ano ainda temos o coronavírus no meio, né? Aqui em Friburgo, nas eleições municipais, eu ainda sou das primeiras campanhas que o comício tinha uma força danada, do tempo que você colava o retrato do candidato nos postes, né? Isso tem tempo, né? Mas nas 2 últimas eleições nós vimos muita força das chamadas passeatas, né? Que com o coronavírus, não sei como é que vai ser. Você imagina como é que vai ser essa campanha? Como é que vocês pretendem fazer o seu nome chegar aos eleitores? Vocês já pararam para... Claro, você tem uma equipe, já estudou isso. Como você imagina que vai ser a sua principal forma de ação? Eu acho que as redes sociais vão continuar sendo, né? A mídia social, as redes sociais vão continuar comandando aí, vão estar no topo das estratégias políticas para essa eleição. Porque ainda que tenha sido abrandado o isolamento social, tudo, as normas sanitárias ainda não permitem aglomeração, quer dizer, até para você fazer uma caminhada, essas coisas vão estar vedadas. A coisa eu acho que vai girar com força no mundo digital mesmo, né? Vai ser um mundo digital que vai comandar, vai ser o carro-chefe da propaganda. E a gente espera que esse mundo digital, a justiça, essa semana mesmo eu li uma matéria na Voz da Serra com a promotora eleitoral, que já está tendo problema. Eu sei, porque eu já recebi material que eu mesmo devolvi para quem mandou, mas não faz isso. Eu escrevo numa coluna no jornal regional lá de Conselheiro, eu ainda estou falando isso essa semana, para quem quer ajudar candidato, cuidado com o que faça na internet.
Porque a internet não é o mundo... E não é terra de ninguém, agora se consegue Eu chegar. diria que eu sou do tempo que a gente fazia campanha, que era mais difícil pegar a fake news, que naquela época era no papelzinho, né? Enfia debaixo da porta, ninguém sabia quem era. Hoje pega. Mas, Daniele, pensa bem, nós temos 5 minutos mais. Imagina você na prefeitura, eu sei que você não pode detalhar por questão da legislação eleitoral, detalhar muito o projeto. Mas que 3 ações você imagina que seriam ações do seu primeiro ano de mandato, hein? Então, a gente está elaborando, né, o nosso plano de governo, temos inúmeras propostas, mas assim, até aconselhado anteriormente pelo advogado do partido, ele acha de bom tom a gente não falar, não antecipar nada por conta da legislação eleitoral. Espero oportunamente nos programas do futuro que você fará, aí eu apresentarei. Não só... Mas eu estou falando, mas os caminhos, pelo menos, a lei não impede. Olha, vamos lá, os caminhos, né? Ela impede que você detalhe. Sim, sem detalhar. Realmente é gestão, né? Ajustar a gestão, corrupção, combater a corrupção, buscar verbas federais, que hoje em dia há um vácuo com relação a isso, e as verbas federais ajudam muito, na medida de que você diminui os investimentos que são feitos com as verbas próprias, né? Hoje em dia, basicamente todos os investimentos feitos em Friburgo são com verbas próprias, fonte 00, fonte 01. Se você consegue, de uma maneira, elaborar projetos, criar um vínculo, um canal com o governo federal e trazer verba federal para Friburgo, aqui já vai melhorar aqui. Um dos canais, com certeza, é esse, viabilizar essa vinda, criar esse canal com o governo federal. Até porque você tem bons contatos. Sim, com certeza. Viabilizar, nós vamos construir essa relação com o governo federal, que previamente já é boa, né? Estreitar nessa nova gestão e possibilitar a vinda de recursos federais para que a gente possa diminuir, por um lado, esses investimentos que hoje em dia são feitos quase que na totalidade com recursos da fonte própria e aumentar os investimentos que são feitos com os recursos do governo federal, que já equaciona, né? Já faz uma gestão que você vai adequar as nossas necessidades à nossa realidade financeira. Você já fazendo isso, já vai entrar mais recurso público e você vai fechar da fonte própria. Isso já dá uma equilibrada. Bem, nós estamos chegando ao final, meu tempo está acabando. Você disse de entrevista. É tradição da TV Zoom fazer um debate. E essa semana nós conversamos com o diretor da TV, eu e mais colegas apresentadores, mais um colega apresentador. A ideia é nós fazermos o debate que nós já fazemos há 2 eleições. Dependendo do número de candidatos, é possível que a gente tenha que fazer até mais do que uma vez, mudar um pouco o formato. E aquelas entrevistas que a gente faz também já há muitos anos com os candidatos mesmo, já pós-convenção, aí vai depender muito do número de candidatos. Eu vou tentar fazer, como eu fiz nas eleições passadas, mas o número de candidatos que vai definir isso. Porque se nós tivermos aí, a legislação prevê que se convide todo candidato que tenha no Congresso pelo menos 5 representantes. E a gente pode ter um monte de candidatos e não ter tempo. Então a gente tem que pensar, vamos ter que também ser criativos, nos adequarmos, mas eu pretendo, o Zuri, a gente pretende entrevistar candidatos mesmo. E provavelmente a delegada Daniele voltará aqui. Vai ser um prazer. Vai ser convidada. Para o debate, a gente já decidiu que nós vamos fazer. O formato que a gente ainda vai depender do número de, se vamos fazer numa etapa só ou em mais do que uma. Tá? Seguindo um pouco a Bandeirante, que a Bandeirante gosta de fazer isso, né? Mas vamos ver. Delegado, tem 1 minuto só. Quero agradecer a sua presença. Primeiro ao Marconinho lá em cima. Marconinho, você é uma gente boa, obrigado por ter vindo. Obrigada. Era uma entrevista que existia uma expectativa do meu telespectador.
Eu tenho certeza que sexta-feira muita gente estará ligada, como hoje mesmo uma amiga me disse. Deixar a telinha para sua despedida. Tá joia. Então, gente, obrigada pela audiência e enfatizando, sou mulher, sou mãe de 4 filhos, delegada da Polícia Civil há mais de 20 anos e sou pré-candidata a prefeita de Nova Friburgo pelo PSL, da linha Bolsonaro. Sou a única candidata da linha Bolsonaro. E eu estou acostumada a combater o crime. Estou há 20 anos na linha de frente da polícia combatendo o crime, combatendo a criminalidade, prendendo criminosos, bandidos. E isso sempre é um desafio. E o desafio, para mim, é sempre uma missão a ser cumprida. E eu quero muito trabalhar diariamente, trabalhar constantemente, trabalhar em prol de uma Friburgo melhor, quebrar o eixo da corrupção que está instalado na nossa cidade, criar mecanismos para a vinda de verbas federais para a nossa cidade, valorizar o funcionário público atuante, enfim, mudar Nova Friburgo. Mudanças vão ser necessárias e essas mudanças vão necessitar de muita coragem e disposição. E eu tenho os dois. Boa noite, obrigada. Bem, mais uma vez, encerrando, agradecendo a presença da delegada. Eu agradeço o carinho de vocês, a audiência até agora. E eu vou apresentar mais um programa ainda semana que vem como pré-candidato. Depois não será mais possível por causa da legislação. Aí nós voltaremos, estamos estudando uma forma, como eu disse, de trazê-los como já candidatos. Mas isso aí ainda vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Uma boa noite a todos e obrigado pelo carinho de sempre. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.